Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Flávia, sou do Rio de Janeiro, membro da Assembleia de Deus em Pilares, que fica na zona norte do Rio de Janeiro. E assim como vocês, eu também trabalho com o Ministério Infantil. Estou muito feliz, me sentindo agraciada pelo Senhor de estar participando dessa Semana de Liderança Kids, onde a gente está ao longo dessa semana toda recebendo palavras tão importantes que está agregando ao nosso ministério, que está vindo como realmente uma injeção de ânimo para as nossas vidas, para nós planejarmos 2021. A gente sabe que 2020 foi um ano muito difícil, não só para nós do Ministério Infantil, mas de uma forma geral, para todo mundo, né? Talvez você, no início do ano, assim como eu, fez todo o planejamento para usar nesse ano e teve a sensação de planos frustrados, porque a gente programou tanta coisa, a gente pensou em cada detalhe e de repente vem essa pandemia, fecha departamento infantil e a gente tem que replanejar tudo. Mas a gente sabe que tudo o que acontece está nas mãos do Senhor. O Senhor, ele não perdeu e nunca vai perder o controle de nada. Então, esse tempo foi um tempo para a gente repensar, refletir, ressignificar muitas coisas, não só na nossa vida ministerial, mas também na nossa vida pessoal. Eu me lembro, no início da reclusão, algumas fases que a gente de uma forma geral, né, tanto líderes quanto líderes de igreja, líderes de uma forma geral, algumas fases que nós passamos no início da reclusão, que foi, por exemplo, o medo de fazer algo novo, e isso nos causou uma certa paralisia, né, em termos ministerial, em algumas pessoas. Outras pessoas ficaram envergonhadas de gravar vídeos, de fazer aulas online com as crianças, e essa vergonha, ela se dava justamente pela possível avaliação que os adultos poderiam ter feito de nós. Então, muitas coisas aconteceram, né? Muitas pessoas pararam, mas muitas pessoas também aproveitaram esse tempo como tempo de aprendizagem e oportunidade. Venceram medo, venceram os desafios e produziu. Eu brinco que eu aproveitei, fiz igual o apóstolo Paulo, né? Aproveitei o tempo de reclusão para escrever, para aprender. Então, na verdade, quando Josué, né, Josué e Caleb, quando os espias, né, foram enviados por Moisés para poder olhar a terra, para espiar a terra, Josué e Caleb vieram com uma notícia muito boa, falando que a terra manava leite e mel. Mas os outros 10 espias chegaram e falaram que havia gigantes e que o povo iria morrer por causa daqueles gigantes. E quando eu li essa palavra, o Senhor, ele falou para mim que a gente está numa terra nova e que nós, enquanto líderes, nós deveríamos escolher o que nós iríamos focar. Se iríamos focar nos gigantes, que poderia nos derrubar, acabar conosco, ou na terra que manava leite e mel, ou nos frutos que essa terra iria dar. Então, na verdade, a decisão de olhar o bom da terra ou o ruim da terra é nossa, né? Aquele povo, eles ficaram desesperados, eles desejaram voltar para viver no jugo de Faraó por causa do gigante que algumas pessoas mostraram, né? Só que Josué e Caleb falou, não, o Senhor está conosco, nós vamos vencer essa terra. Então, as decisões de como olhar esse tempo de pandemia, esse tempo de reclusão, está em nós, né? Como que nós vamos avançar tudo isso? Mas, na verdade, o que eu quero falar com vocês é justamente sobre esse tempo novo, né? Eu quero deixar aqui um versículo para a meditação de vocês que fica em Jeremias 29, versículo 11, que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Bom, a gente está aí finalizando esse ano, faltam poucas semanas aí para terminar o ano de 2020 e nós precisamos estar prontos para vir 2021.
Talvez você, por diversas vezes, falou assim: para que eu vou fazer um planejamento para o ano que vem? Para que eu vou montar um plano de ação para o ano que vem se eu nem sei o que vai acontecer ano que vem? Na verdade, nenhum de nós sabemos o que vai acontecer daqui a 2 horas ou o que vai acontecer ano que vem. Nós fazemos os nossos planos, mas os nossos passos são dirigidos pelo Senhor, assim a Bíblia nos ensina. Mas nós, como somos servos do Senhor, devemos ser organizados e temos que estar preparados. Ninguém entra numa batalha sem estar revestido com as armaduras, com o fardamento que deve ser usado numa batalha. E quando eu penso em planejamento para o Ministério Infantil, quando eu penso em fim de ano, eu penso realmente dessa estrutura, nessa organização que devemos ter para o ano que vem. Independente se vai ter sala presencial, se o Ministério Infantil vai voltar, se o Ministério Infantil vai continuar fechado, independente disso, nós, como líderes, nós, como frutos da organização do Senhor, porque Deus é um Deus organizado, nós precisamos nos programar para o ano que vem. E eu quero dar 3 dicas muito especiais para você programar o ano que vem, programar o seu plano de ação. Para que você, antes de findar esse ano, nessas semanas, você ore, você fala assim: Senhor, eu preciso da sua orientação, eu preciso da sua ajuda, eu preciso planejar, eu preciso me organizar. E antes de você pegar qualquer livro para te dar um direcionamento ou abrir a sua visão com relação a ideias, a planejamento, eu quero te convidar para buscar na fonte. Quem é essa fonte? Essa fonte é o Senhor Jesus. Antes de você procurar ideias ou você fazer uma pergunta tão famosa nos grupos de ministério infantil, alguém tem ideia para isso? Alguém tem ideia para aquilo? Antes de você fazer qualquer atitude dessa, eu quero te desafiar aí na fonte, aí no Senhor, a fazer um propósito. 7 primeiros dias do ano, Senhor, eu quero fazer os 7 primeiros dias de dedicação, de propósito, de oração, de perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer que eu organize? A Bíblia nos fala de um homem chamado Noé. Noé, ele era um homem que andava com Deus. A Bíblia fala que Deus achou graça em Noé. Deus viu algo diferente em Noé. E Deus, o pecado estava reinando ali no meio do coração daquele povo, e Deus viu no meio daquele povo Noé. E Deus diz para Noé que vai enviar uma chuva muito forte, vai inundar toda a terra, todos os seres viventes irão morrer, e Deus mandou Noé construir uma arca. Deus deu as medidas certinhas para Noé, disse com ele como que era para colar uma madeira na outra, ele deu todos os detalhes para Noé. Diz para ele entrar, para ele, sua família entrar com ele, e depois o próprio Deus se encarregou de enviar os animais para ingressar na arca. E o interessante nisso tudo é que na época que Deus disse para Noé que iria chover e que iria inundar a terra, não existia chuva ainda. Então imagine Deus dando um projeto para Noé, e Noé falando para as pessoas: olha, eu preciso fazer um barco muito grande, porque vai chover, você pode vir, você pode vir comigo, venha me ajudar, não sei o que. As pessoas olhavam e falavam assim: gente, esse cara tá louco. Aonde que vai cair água do céu, que vai inundar tudo isso? Ele tá louco. Quantas pessoas criticaram Noé? Quantas pessoas tentaram desanimar Noé? Quantas pessoas rotularam Noé? Talvez outras crianças riram dos filhos de Noé, porque aos olhos, naquela época ali, era loucura. Era loucura. Talvez alguém disse para você assim: fazer planejamento para quê? A gente nem sabe o que vai acontecer no ano que vem, a gente nem sabe como é que vai ficar a questão da pandemia. Talvez para muitas pessoas que não entendem os projetos de Deus pode ser loucura. Assim como todo aquele povo, quando olhava o projeto de Noé, achava que era loucura. Mas aí que está um detalhe muito importante. Eu brinco que se detalhe não fosse importante, Roberto Carlos não ia ser famoso. O detalhe, ele é importante. Porque, na verdade, quem desenhou o projeto não foi Noé. Quem gerou o projeto não foi Noé. Deus, ele deu todos os detalhes para Noé. Noé apenas colocou em prática um projeto que foi gerado no coração de Deus. Então, quando a gente busca na fonte, quando a gente anda lado a lado com o Senhor, a gente reconhece, ouve, conhece a voz de Deus, a gente sabe que vem dele. Não vem de um colega de Noé, não vem de um primo de Noé, não vem de um amigo de WhatsApp de Noé. Deus pode usar essas pessoas? Pode, claro que pode.
Só que Deus achou graça em Noé. Noé, ele sabia que as pessoas podiam até rir dele e criticar dele, mas Noé, ele ouviu o projeto diretamente do Senhor. Quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, quando nós paramos para perguntar ao Senhor, quando nós paramos para nos dedicarmos ao Senhor, Ele relata conosco o que temos que fazer. Ele fala conosco face a face o projeto que Ele deseja. Sinta-se agraciado por Deus. Noé, eu fico assim, gente, Noé, olha que agraciado que Noé foi. Deus pegou um projeto dele e falou aqui, Noé, o projeto está aqui, faça. E Noé colocou em prática. Nós, enquanto líderes, nós, enquanto à frente de crianças, líderes de uma forma geral, nós temos que executar um projeto, não nosso, um projeto que vem de Deus. Mas para isso, eu preciso me dedicar, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso andar com Deus como Noé fez. Então, 3 situações, 3 atitudes que precisamos ter para esse ano, para início desse ano. O primeiro é ser visionário, é ser ousado, assim como Noé foi. Né? É não ter medo, porque quando a gente entende que vem de Deus, a gente não tem medo. Irmãos, eu me lembrei aqui de algo. Uma vez o Senhor me acordou de madrugada e me deu algo para escrever. Onde eu vou, você sempre vai me ver com um caderninho na mão. A gente vai conversando, dialogando com Deus, você acorda de madrugada, a gente anota e Deus me deu algo. Só que eu estava tão cansada que eu não levantei. E aí, cheguei até a anotar e esqueci. Aquilo acabou. Passaram-se um tempo, eu abri a rede social e vi aquele projeto, o projeto que Deus tinha falado comigo, sendo publicado por uma pessoa. E eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Deus me deu isso. E na hora que eu falei, o Senhor falou para mim assim, eu dei a você, mas você não executou, eu dei para outro fazer. Deus, ele nos dá projeto, mas Deus não gosta de pessoas covardes. Deus gosta de pessoas ousadas no Senhor. Mas presta atenção nesse ousada. Presta atenção. Às vezes a gente quer fazer coisas mirabolantes. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer do ministério infantil uma apoteose. Muitos coloridos, muitas coisas, mas sem propósitos. Volto a dizer, quando a gente ouve a voz do Senhor, as coisas podem ser loucura para os outros. Mas a gente entende que o que vem de Deus, ele está na direção. Então, com certeza dá certo, mesmo que seja loucuras. Consegue entender isso? Precisamos ser visionários, precisamos ser ousados, atrevidos em colocar em prática os projetos que são gerados no coração de Deus. A segunda atitude que você precisa fazer é dar o seu melhor. A gente não tem que dar o que é bom, a gente tem que dar o que é melhor. Esses dias estava estudando sobre a oferta de Caim e Abel, e eu vi várias teorias sobre a questão da oferta de Caim e Abel. E um livro que eu estava lendo, chamado Suficiente, que é um livro muito bom, um devocional, e eu quero compartilhar o que eu li aqui com vocês, que é muito bom. Talvez teologicamente, ou estudos de grandes teológicos, não seja dentro disso, mas eu quero compartilhar o que eu li aqui, que diz assim: quando Deus olha para a oferta de Caim e Abel, aceita a oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. O texto não diz que Caim levou frutos estragados, ruins e de má qualidade, apenas que levou frutos da terra. Então, qual a diferença? Pois chegou ao ponto de Deus nem mesmo olhar para a oferta de Caim. Deus não precisava observar a sua oferta, pois antes disso já tinha olhado para o seu coração, que não tinha oferecido algo ruim, e sim algo bom, porém não melhor. Esta é a diferença entre os irmãos. Um ofereceu o bom e o outro ofereceu o melhor. A gente não tem que oferecer o bom para o Senhor, a gente tem que oferecer o melhor, tem que oferecer o excelente. Mas, Flávia, como que eu vou oferecer o excelente? A minha igreja não tem estrutura financeira, a minha igreja não tem estrutura física. O excelente para Deus é você fazer o simples, mas feito com amor. Não são investimentos financeiros que move o coração de Deus, mas o investimento do seu coração, a intencionalidade do seu coração. Então, não se limite em dar o bom. Esse aqui tá bom, esse lanche tá bom. Essa ornamentação tá boa. Essa aula tá boa. Não é o bom, é o melhor. O melhor,
a intencionalidade do seu coração para aquela obra que vai revelar a excelência no coração de Deus. E o terceiro e último tópico é tenha propósito. Tenha propósito e viva o propósito de Deus na sua vida. Agora pela manhã eu estava fazendo meu devocional, né? Como diz meu esposo, ruminando a palavra do Senhor. E conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre a questão de cada um exercer o teu ministério com excelência. E o Senhor falou algo no meu coração. Quando nós exercemos algo que não temos chamado, nós estamos impedindo aquele que tem chamado de fazer excelente para Deus. Mas a gente precisa entender que cada um de nós temos um propósito. E quando a gente entende esse propósito na nossa vida, a gente faz isso com intensidade e com intencionalidade de querer agradar o Senhor, de querer fazer o melhor para o Senhor. A Bíblia fala que quando a gente recebe uma criança, recebe o próprio Jesus. Eu não posso receber Jesus de qualquer forma. Eu não posso dar qualquer lanche para Jesus. Eu não posso oferecer qualquer aula para Jesus. Eu preciso dar o meu melhor. Quando você faz e vive o seu propósito, não há um desgaste. Você faz por prazer. Sabe assim, quando você termina aquele congresso das crianças, você está cansadíssima, você fala assim, valeu a pena, ano que vem eu vou fazer tudo de novo. Não há desgaste. Por mais que há um desgaste físico, às vezes emocional ou espiritual, você faz com prazer, porque você entende o seu propósito. Você já viu algum peixe estar chateado porque está nadando? Ele nadando no aquário, fala assim, tô chateado, eu não quero nadar mais, eu vou pro asfalto. Ele jamais vai fazer isso, porque ele foi feito com um propósito de nadar. Temos que viver o nosso propósito, temos que viver aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus projetou para nós. Então, querido, viva o seu propósito, tenha propósito, seja visionário e não se limite em apresentar aquilo que é bom, em ofertar para Deus o bom. Oferte o melhor. Por isso, nesse ano de 2021, eu te desafio, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as palavras contrárias, faça o melhor para Deus. Talvez seja através de uma aula remota, talvez seja através de uma aula no WhatsApp, talvez seja visitando as crianças na porta de casa. Não importa a estratégia que você vai usar. O importante é você não deixar de fazer. Deus, ele podia enviar vários anjos para pastorear as crianças pessoalmente. Ele mesmo poderia descer e vir pastorear as crianças. Mas Deus escolheu a mim e a você para pastorear as crianças dessa geração. Lembre-se que o ministério infantil é o melhor e mais importante ministério nas nossas igrejas. Por quê? Porque um cordeiro assassinado espiritualmente não terá ovelhas. Um ministério infantil que não é saudável espiritualmente, ele está acabando com a igreja de amanhã. Então, o seu trabalho, ele é fundamental na igreja. Então, querido, se você que tem um chamado, se você tem algo que Deus colocou nas suas mãos, se você não lutar por ele, se você não acreditar nele, se você não entender o seu propósito, você nunca vai mudar a visão das pessoas que não entendem o propósito do ministério infantil. Então, eu termino aqui dizendo para você, a mudança que o ministério infantil da nossa igreja precisa, a mudança dentro do ensino cristão que precisa ter, tem que começar primeiro em nós. Eu preciso ser a resposta para essa geração. Eu preciso mudar em mim. Eu preciso ser a primeira mudança para que todos ao meu redor mudem. Então, queridos, tenha uma atitude. Não deixa para fazer nada amanhã. Deus conta com você nessa obra. Então eu te desafio, os 7 primeiros dias do ano, você fazer um propósito, falar face a face com o Senhor e direto na fonte, porque grandes coisas Deus vai compartilhar com você. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.